Achas que os jogos vão ficar mais otimizados para GPU AMD, visto que PS5 vai ter componentes todos da AMD? As novas AMD já são feitas de forma totalmente diferente às anteriores. Porque as anteriores não eram GPUs para gaming, eram GPUs que eram para tudo e na prática às vezes não eram para nada. Ahm, Sem querer estar a entrar em detalhes técnicos. Portanto, elas próprias já se adaptaram um bocado mais à indústria dos jogos, na forma como trabalham. Ahm, Agora, isso só o futuro dirá, não sei. Isso também depende, porque se for a merda que um gajo vê muitas vezes, que são portes mal feitos das consolas à pressa, tanto faz, não é? Agora, o que eu acho, tenho quase certeza que o impacto vai ter nas consolas é que 8 cores, 16 threads passa a ser uma coisa banal em termos de requisitos para o jogo correr de forma ideal. Não necessário, estritamente necessário, mas para o jogo correr de forma ideal, sim. 8 cores, 16 threads que passa a ajudar. Que agora já existem uns casos onde passar de 612 para 816 ajuda, mas no geral um bom processador 612 leva qualquer jogo sem problemas. Um 8700K, um Ryzen 3600, um Ryzen 1600 com limitações em FPS altos, mas que ainda assim consegue jogar qualquer jogo AAA, não é por aí. Mas eu acho que sim. Porque, para já, porque a tendência é sempre a quantidade de núcleos necessários ir aumentando, não é? Isso é uma tendência normal. Eu acho que só vai, se calhar daqui a 5 anos, seja usar um processador 816, seja como agora usar um 48. Percebes? Usar um processador 48, onde é suficiente, mas também não é difícil tu uh, ficares com 100% do processador em uso. Seja Intel, seja AMD, seja Ryzen 3000 ou Ryzen primeira geração. É relativamente fácil em alguns jogos tu, tipo, usares o processador todo. Ou mesmo que não use o processador todo, use só 80%, mas que se deres o salto para um 612 já ganhes desempenho. Ou pelo menos estabilidade nos FPS. Porque desempenho não é só FPS. Conta também estabilidade dos FPS. E portanto eu acho que vai contribuir muito para isso. Um, Ainda assim, não sei, os jogos podem passar a beneficiar mais com isso e a influência nem ter sido diretamente das consolas, não sei. Mas as consolas sim podem ainda ser vistas como um ponto de referência daquilo que poderá ser a forma como os jogos são programados. De certa forma, acho que sim. Ainda assim, a tua o que estavas a perguntar é só acho que ele vai ser otimizado para gráficas AMD. Hoje em dia nenhum jogo é otimizado para hardware nenhum, portanto, no geral não é? Eu dito isso porque eu estou ainda continuo frustrado com o Rage 2. Que eu não gosto de jogo nenhum. Quando apanho um jogo que gosto, o jogo não funciona. Está tudo fodido. Isso deixa-me ligeiramente revoltado. Mas está-se bem. Problemas de primeiro mundo, está-se bem. É verdade. É verdade. A apresentação da Microsoft, os... quando eles falaram do SSD, que eu parecia que vinha a descoberta da vacina contra as doenças todas em simultâneo. Porque é que eles dramatizaram aquilo? Já imagina. Como é que era? Aquela mulher no elevador. Sempre imaginei. Não é o elevador, caralho. Não, ela utilizou o exemplo do elevador. Todo fodido. Já não precisamos de. Como é que é? Aquelas situações onde o jogo nos põe dentro do elevador, mas que nós sabemos que o elevador é só um loading screen disfarçado. Eu sempre sonhei com um jogo onde os loads não existem, onde toda a experiência é uniforme e ao fim. Yay! Xbox vai ter um SSD. Bem-vindos a 2012. É para lançar foguetes. É que tipo, havia sequer a hipótese de em 2020 ou 2019, não sei o que, acho que é em 2020, não é? Whatever. As consolas não terem SSD, mas que é? Chegou a estar em cima da mesa ter um disco 5400 rotações? Eu gostei do dramatismo.
Se fosse eu a apresentar, era assim. Bom, e como é óbvio, claro que vai ter um SSD. Óbvio. É só para o caso haver dúvida, mas é óbvio que sim. Sei lá, porque já chega, não é? É, dramatizar, mas é por isso que eu canso-me a ver as coisas. É 13 e o caralho. Mas vejo, mas já vou com aquele feeling de vais-me enganar. Tu vais-me enganar. Tu vais dizer que o No Man's Sky vai ter muito conteúdo. Mas sim, mas ainda assim, uma coisa que se notou nestas consolas em relação às outras é que as outras, quando saíram, vinham com hardware já muito fraco para aquilo que eram os PCs. Atualmente não sabe exatamente as especificações e que poder é que aquilo vai ter e o caralho. Também a comparação não pode ser feita de forma direta com os PCs, porque aquilo, o jogo é feito para a consola e para o PC é como calhar, portanto há sempre esse problema. Uh, mas sim, desta vez, quer dizer, se usarem Zen 3 e Navi, independentemente das specs em específico, estão a usar hardware que atualmente já é hardware muito bom. Não é o topo dos topos, que obviamente que não vão pôr um 3900X lá dentro, não é? Nem uma 5700 XT modelo desktop, claro que são versões adaptadas, mas é hardware que é muito bom atualmente e que na última geração, quando foi lançado, já era um charuto. Portanto, é essa a diferença.